Certo. Então, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai estar dando início ao ciclo de debate sobre prescrição, né, da atividade física. Então, a gente vai ter alguns convidados ao longo do semestre que vão trazer para a gente temáticas que envolvem, né, a questão da prescrição e grupos especiais. O objetivo é que a gente tente trazer experiências de pessoas que estão ligadas, né, à prática e o trabalho direto com esses determinados temas, né. Então, vai ser um momento muito feliz para a gente em compartilhar conhecimentos com pessoas que não estão no nosso cotidiano, né, e talvez se não fosse a pandemia a gente não ia ter essa possibilidade, né, de estarmos juntos. Como eu disse, depois da exposição dos professores, a gente vai ter um momento, né, onde que de maneira organizada vocês vão poder tirar as dúvidas, né, de vocês, e aí vocês podem, eu vou pedir para que vocês, na hora que forem fazer a pergunta, né, se apresentarem e tal, para a gente dar mais sentido, né, a nossa dinâmica. E aí, no final, né, quem tiver aí que mais deitado ou desarrumado, para a gente fazer uma fotinha no final, tá? E aí, só vai ter presença quem aparecer na foto, tá? Então, a fotinha no final a gente vai fazer. Então, vou começar agradecendo, né, professor Fabiano, pela possibilidade de estar conosco hoje. Tenho certeza que vai ser um momento, né, um único de aprendizagem, tenho certeza que teve que se organizar, abrir mão do seu tempo, né, para poder estar com a gente, né. Então, em nome da faculdade, né, da Faculdade Presidente Antônio Carlos, do curso de Educação Física, né, te dou boas-vindas, né, e agradeço imensamente a sua disponibilidade aí, tá? Valeu mesmo, agora é com você. Ok. Boa noite a todos. Boa noite, Samuel. Obrigado pelo convite. É uma satisfação imensa. Na verdade, é uma honra, né? Onde, mais uma vez, nós estivemos presentes há um período atrás, onde nós nos conhecemos aí, em uma situação semelhante. E é com muita satisfação, né, poder estar compartilhando com vocês um pouco desse assunto. É um assunto muito abrangente, principalmente no nosso Brasil, né, no mundo inteiro. Nós vamos conversar sobre dados aqui. E é uma área muito a explorar dentro da educação física, né? Uma área muito estudada, que é justamente essa parte de treinamento para grupos especiais, em especial, o grupo de hipertensos, né? Estaremos falando aqui sobre atividade física e hipertensão. Eu vou falar um pouquinho sobre uma apresentação pessoal, tá? Eu sou o professor especialista Fabiano Salomão, sou graduado bacharel e licenciatura em Educação Física pelo Universo, pós-graduado em Fisiologia do Exercício pela Gama Filho e pós-graduado também, recente, em Avaliação Física e Prescrição de Exercícios. Estou atualmente me especializando em Biomecânica da Atividade Física e Saúde e Reabilitação pela UNBR. Atuo como personal trainer em Belo Horizonte e com consultoria esportiva, né? Estaremos falando aqui sobre esse assunto e o que seria. Tá? Vamos iniciar falando, primeiramente, sobre o comportamento do nosso coração, né? E quais são os componentes da pressão arterial. Falaremos aqui sobre o débito cardíaco, a frequência cardíaca, resistência vascular periférica, que são os componentes que, juntos, né, façam com que a nossa pressão funcione. Né, o que seria o débito cardíaco? Né, só para relembrar, né, ele é calculado pela multiplicação da frequência cardíaca e o volume, né, sistólico, no qual se dá o débito cardíaco. O débito cardíaco é o volume que o seu sangue movimenta dentro de um minuto, né, no coração, tá? E toda a nossa pressão arterial, ela funciona baseado nisso, tá ok? A frequência cardíaca é a quantidade de vezes que seu coração bate por minuto ali. E a resistência, ela nada mais é do que a resistência que ela é oferecida nas artérias, tá? Nas artérias, arteriosas, nas veias ali, tá? No qual, através da resistência, você pode identificar a vasocompressão e a vasodilatação.
tá? E caracterizando os efeitos, né, hipertensivos e hipotensivos através disso aí. Tá? A hipotensão é caracterizada com os valores, né, sistólicos abaixo de 110 milímetros de mercúrio e diastólicos abaixo de 70. E em graus de hipertensão, tá? Nós vamos ver a tabela de acordo com as diretrizes de hipertensão, caracterizada como hipertensão a partir de 140 milímetros de mercúrio para sistólica e 90 para diastólica. Tá? As classificações da pressão arterial, né, segundo as diretrizes brasileiras de hipertensão, ela se dá a classificação como uma pressão ótima quando a pressão sistólica, tá, se encontra até 120 milímetros de mercúrio e diastólica, né, até 80, normal até 130 de sistólica e 85 de diastólica, e limítrofe. Algumas literaturas usam o termo normal alta, tá? Outras usam o termo pré-hipertensão, tá? Onde você encontra o valor de 130 a 139 milímetros de mercúrio para sistólica e diastólica 85 a 89 milímetros de mercúrio. E aí passa a ter as classificações de hipertensões, tá? Que são os estágios 1, 2, 3. 1 ou leve, né, que é 140 a 159, sistólica e diastólica 90 a 99 milímetros de mercúrio, o estágio 2 moderado 160 a 179 e diastólica 100 a 109 milímetros de mercúrio. O estágio grave, que é acima ou igual a 180 de sistólica e 110 de diastólica. E temos o caso da hipertensão sistólica isolada, onde a pressão sistólica se encontra acima de 140 milímetros de mercúrio, e a diastólica abaixo de 90. Bom, a hipertensão arterial, né, dados da Sociedade Brasileira de Hipertensão, revela que a hipertensão é uma doença silenciosa, ela atinge até média de 30% da população, tá, como se fosse 1 a cada 3, né? Então, como eu disse, é uma doença silenciosa. Possivelmente, eu posso ter hipertensão e não ter conhecimento disso em algum determinado momento. Então, ela, como não tem sintoma, tá, você pode ter esses sintomas aparecendo nas situações de crise hipertensivas, né? Onde há crise hipertensiva que vai aparecer esses sintomas, que vão de tonturas, cefaleias, que são sintomas mais leves, até alguns sintomas mais graves, que é o infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, insuficiência renal e até mesmo cegueira, né? Temos um sintoma grave relacionado à hipertensão arterial. Bom, e como que funciona a questão de tratamento da hipertensão, tá? É uma doença que não tem cura, porém tem o tratamento. Esse tratamento, ela pode se dar através de tratamento após o diagnóstico, né? Tratamento medicamentoso ou as próprias mudanças de hábito, tá? Você mantendo um estilo de vida mais saudável, em muitos dos casos, como eu te falei, através de medicamento. Tá, ok? Essas mudanças de hábitos vão de vários fatores: alimentação, qualidade de sono, tabagismo, tá? Influencia, o álcool e a própria atividade física. Bom, eu trouxe aqui para vocês a relação de fármacos, né? O que eles oferecem de efeitos no organismo. Então, temos os fármacos diuréticos, inibidores de sistema nervoso simpático, bloqueadores dos canais de cálcio, inibidores de ECA, que é a enzima da angiotensina, antagonistas de receptores da angiotensina 2 e vasodilatadores diretos. Tá? Pode ocorrer o uso de um medicamento ou medicamentos combinados. Olha, em relação à intervenção através da atividade física, quando você recebe o seu aluno na academia ou particular, né, o primeiro contato que ele vai ter, por exemplo, na academia, eu coloquei aqui a avaliação física na anamnese primeiro, eu vou explicar por quê, vou explicar para vocês, porque muitas das vezes o aluno vai para a academia em busca de uma atividade física sem ter o conhecimento que ele tem hipertensão, né, pelo fato de ser uma doença silenciosa.
E na avaliação física, através da anamnese também, você pode identificar que ele pode ter uma hipertensão, justamente por exemplo, pelos hábitos dele e pelo fator genético, e no momento que você, na avaliação física, vai aferir a pressão dele, né, no momento lá de repouso, antes de fazer os testes de esforços da avaliação física. Feito isso, você identificando, né, é recomendado que você encaminhe não, oriente para que ele procure um atendimento médico para que faça uma avaliação mais criteriosa, tá? Dentre as avaliações, ele vai passar possivelmente por um mapa, né, que é um mapeamento de pressão arterial, ou fazer os testes de esforços lá. Né? Nos testes de esforço é fundamental, principalmente para você ter parâmetros de prescrição, que através desses testes de esforço, como tem no exemplo ali, o ergométrico, né, na esteira, você vai ter os dados da frequência máxima, frequência cardíaca máxima e o VO2 máximo dele. Te dá uma possibilidade de prescrever de forma mais segura, né? E de acordo com os protocolos das diretrizes. Como minimizar os riscos, tá? Esse aluno vindo para você, de primeiro momento, você tem que se garantir, né, que ele esteja usando o medicamento, tá? Isso vai te dar uma segurança. E estudos comprovam que o próprio medicamento não reduz apenas a pressão arterial de repouso, como também reduz a resposta da pressão arterial ao exercício aeróbico resistido. Nós veremos aqui a resposta dos exercícios, tanto aeróbico como resistido, tá? Como que eles se comportam frente à hipertensão. Tá. Iniciando o treinamento. Vamos começar pelo treinamento aeróbico. Para treinamento aeróbico, é recomendado, de acordo com o American College, que você sempre afira a pressão dele em repouso, né, antes da atividade física, e se ela se encontrar com a pressão arterial de 160 a 105 milímetros de mercúrio, desse valor ou acima, é recomendado que você não inicie a sessão, tá? Que o aluno se repouse, tá? Espera normalizar, entrar nos padrões normais de pressão arterial, para que você inicie o treinamento de forma criteriosa, oferecendo os benefícios do exercício para que ela tenha um efeito hipotensivo. Tá? A questão de recomendações, como eu citei, garantir que o aluno esteja tomando medicamento e para aeróbico não iniciar se a pressão arterial estiver acima de 160 por 105 milímetros de mercúrio. Tá? E outros fatores que você pode intervir também, após o início do exercício, se você aferir a pressão dele, ele estiver acima de 180 por 105, é recomendado que você reduza a intensidade, tá? Para que ele consiga normalizar um pouco essa pressão e não suba de forma exacerbada, tá? Ou interromper o exercício se no momento você aferir se a pressão arterial estiver acima de 220 por 110 milímetros de mercúrio. Tá? Esses são dados do American College. Em relação à prescrição do treinamento aeróbico, tá? O treinamento aeróbico, o College americano recomenda que a questão da frequência de treinamento aeróbico, ela pode ser o máximo possível, a maior frequência possível. Normalmente, 4, 5 vezes por semana já é muito bom, muito satisfatório para os efeitos tanto agudos quanto crônicos, né? A maior possível, de preferência todos os dias, e temos as opções de ergômetros ou atividades aquáticas. A classe médica normalmente recomenda que as pessoas recorram às atividades aeróbicas livres, por exemplo, caminhada, corrida, né? Eles recomendam esse tipo de caminhada, de atividade aos seus pacientes, né? É mais recomendado para a classe médica, porém, alguns estudos comprovam que a atividade aquática ela tem um valor hipotensivo melhor, apesar da caminhada, da corrida ter sido mais orientada, né? Ter sido mais indicada, perdão. Então, em relação à duração, tá, de atividade aeróbica, ela se dá, você pode prescrever a partir de 30 minutos, de 30 a 60 minutos, que vai ter esses efeitos positivos aí. Em relação a intensidades,
questão de maiores grupos musculares, então, atividades que envolvem maiores grupos musculares, favorecendo a vasodilatação, o efeito vasodilatador, né? E em relação à intensidade, você tendo dados os valores máximos dele, você pode prescrever com segurança entre 60% a 80% da frequência cardíaca máxima, ou 50% a 70% do VO2 máximo dele. Como que a nossa pressão arterial, na verdade, a nossa, não sei, né? A pressão arterial do hipertenso, como que é esse comportamento dela frente ao treinamento aeróbico? O treinamento aeróbico, de acordo com a intensidade, tá? Com o passar da intensidade, você vai ter algumas mudanças fisiológicas, dentre elas o débito cardíaco, como citei lá no primeiro slide. O débito cardíaco, que é aquele volume que o coração vai trabalhar em relação ao volume de sangue que ele vai movimentar em 1 minuto, né? Então, quanto mais atividade, quanto mais recrutamentos você tiver, recrutamento motor, de fibras musculares, você vai aumentando esse débito cardíaco. Então, por se tratar de uma atividade aeróbica, principalmente atividades contínuas, né? Você vai aumentando de forma significativa, aumentando o débito cardíaco, você vai aumentar a intensidade, frequência cardíaca sobe, consequentemente, a pressão sistólica também sobe. Então, eles têm uma relação direta, tá? O débito cardíaco, pressão sistólica e a frequência cardíaca, tá bom? E por que a pressão arterial diastólica ela mantém alinhada, tá? Durante o período? Justamente por causa do fator vasodilatador, tá? Então, ele mantém a sua pressão diastólica mais linear durante a atividade aeróbica. Tá? Pode acontecer dela ter uma oscilação de 10 milímetros de mercúrio para cima ou para baixo, tá ok? Nós vimos aí nesse gráfico uma linha verdinha, tá? Em relação à pressão diastólica, que ela se encontra normal se ela elevar de forma significativa. Tá? Isso é uma resposta hipertensiva ao exercício. Então, é recomendado, se isso acontecer, como as recomendações do cálculo, né? Se durante a atividade ela se encontrar elevada, tá? É recomendado que você reduza ou suspenda de acordo com o número dessa pressão diastólica no meio ou final do exercício. Bom, quanto ao efeito hipotensivo, de acordo com alguns estudos, isso aqui é o mais legal da parte aeróbica, né? Os efeitos hipotensivos, os estudos mostram uma redução de forma muito significativa. Esse estudo, aqui está o autor aqui tampado para mim, esse estudo de 2000, ele comprova a redução de até 20 milímetros de mercúrio, né? Dando uma média de 10 a 20 milímetros. Então, é uma redução muito importante em comparação com os remédios, né, para hipertensão. Então, tem muitos casos que a pessoa diminui dosagens de medicamentos, dependendo do medicamento, da dosagem pode até suspender por um tempo, né, de acordo com a orientação do cardiologista. Eu tenho casos de um aluno que teve uma redução significativa na dosagem do medicamento por causa disso, e, consequentemente, reduzindo peso corporal, tá? Isso tudo favorece também, tá bom? E esse efeito hipotensivo, ele perdurou por média de 16 horas. Então, uma atividade de 30, 40 minutos, olha que legal. Uma atividade aeróbica, você tem uma redução significativa por mais de 16 horas na sua pressão arterial, tá? Em decorrência da intensidade que você treinou. Se o agudo é bom e você persiste nele, o recomendado é fazer todo dia, consequentemente, a hipotensão crônica ela virá. Tá? E tem uns estudos comprovando isso aí. Né? Esse é um estudo da American Heart Association de 2014. É um estudo muito falado, esse estudo, fiz questão de colocar ele aqui, onde foi verificado, tá, de acordo com pessoas normotensas, comparado normotenses para hipertensos, que é aquela classificação, que está no limítrofe ali, e também os hipertensos. Houve uma redução significativa, principalmente nos hipertensos, que é uma queda na pressão arterial sistólica de média de 8,3 milímetros de mercúrio. Então, teve alguns
pacientes que fizeram o teste que chegaram a reduzir 10,7. Então, é muito significativo isso, e principalmente em comparação com os medicamentos. Então, chega a se equiparar os medicamentos, alguns, né? Então, eu usei esse exemplo, para você comparar os efeitos hipotensivos, no caso do treinamento aeróbico, com os medicamentos. Alguns medicamentos, como, por exemplo, aqui a losartana, que é o que eu ofereci mais redução na pressão sistólica, de 10 milímetros de mercúrio, uma atividade aeróbica pode oferecer quase isso, né? Então, ela chega a oferecer mais, por exemplo, do que o captopril, né? Nesse exemplo que nós estamos usando, o estudo com treinamento e o estudo comprovando a redução através dos medicamentos. Então, vou resumir um pouquinho aqui em relação ao treinamento aeróbico. Os benefícios crônicos. Redução importante da pressão arterial sistólica ambulatorial durante o exercício e em situações de estresse, né? Efeito semelhante a outras medidas medicamentosas e não medicamentosas. Redução da necessidade de drogas, né, como eu citei anteriormente. Você pode reduzir até mesmo a questão do uso do medicamento ou da dosagem. E redução, obviamente, do custo do sistema público de saúde, né? E ela varia em função da genética, né, tendo em vista que ele tem um fator genético, tá, como citei lá no caso da avaliação física, e também a questão dos fatores de intensidade do exercício. Tá? Deve ser acima de 30 minutos, tá? E melhores resultados com maior frequência de volume semanal. Excelente, não é mesmo, pessoal? Bom, e quanto ao resistido? Até falo pouco tempo atrás, porque o treinamento é antigo, né? Então, o treinamento resistido, antes ele era um pouco negligenciado, ou de forma, vamos dizer assim, os médicos passavam mais pelos dados de estudos que tinham, muito mais estudos relacionados aos treinamentos aeróbicos, então a indicação era relacionada aos aeróbicos. E em relação ao treinamento resistido, tem seus cuidados, tá? Tem os seus riscos também, porém, tem os efeitos positivos, tal qual os aeróbicos, ou em determinados casos, alguns estudos comprovam até melhorias em comparação ao aeróbico. O ideal que seja combinado, né, dependendo do grau de hipertensão do seu aluno, tá, para que você consiga ter formas mais criteriosas de prescrição, tá ok? E como que funciona a questão do tratamento resistido? Como minimizar os riscos, tá? Nada de diferente em relação ao aeróbico. Aeróbico, quando você se refere à mensuração pré-exercício. A recomendação que seja também a sessão de exercício não pode acontecer se você estiver com pressão, se o aluno, né, estiver com pressão acima de 160 por 105 milímetros de mercúrio, tá? E os outros critérios em relação à mensuração durante o exercício, não é muito bom você relacionar com aqueles dados do aeróbico, porque a resposta da pressão arterial com o treinamento resistido ela é diferente do treinamento aeróbico, tá? Principalmente a resposta da pressão arterial sistólica. Os cuidados que nós devemos ter em relação ao treinamento resistido para o hipertenso são os picos pressóricos que podem ocorrer, né? Então, fator de risco para a ruptura de aneurisma, levando ao acidente vascular cerebral hemorrágico. Então, onde devemos ter muita atenção em relação à intensidade que nós aplicamos ao aluno, através dessas observações aí. A hipertenso tem maior chance de ter aneurismas cerebrais, né? E qual que é a resposta? Qual que é o comportamento da pressão arterial frente ao treinamento resistido? Assim como no aeróbico, a pressão sistólica tem uma relação direta com o débito cardíaco, né? E a frequência cardíaca, ela vai se elevar. Então, durante a atividade anaeróbica, no caso, o treinamento resistido, você tem essa resposta diferente da pressão sistólica
e a diastólica também, tá? Vai ocorrer uma elevação. Então, é importante conhecer a resposta da pressão arterial em relação a isso. A resposta normal da frequência cardíaca do treino resistido é aumentar conforme prossegue a série, né? E porque vai acontecer um aumento da atividade nervosa simpática e da demanda de oxigênio da musculatura em ação. Então, quanto mais fibras musculares em atividade, maior a exigência do seu débito cardíaco ali. Consequentemente, essa elevação da diastólica se dá mais por causa do efeito vasoconstritivo no momento da contração, tá? No momento do pico de contração, da contração concêntrica, né? Naquele momento da concêntrica, onde vai acontecer as vasoconstrições, aumentando assim a resistência vascular periférica, e, consequentemente, aumentando a pressão arterial diastólica. Essa é a diferença entre o aeróbico e o anaeróbico. Quanto à frequência do treinamento, a recomendação da frequência de 2 a 3 vezes por semana, de acordo com o Colégio Americano também. A intensidade de 8 a 10 exercícios e 10 a 15 repetições. Recomenda-se que faça um intervalo mais longo em relação a outros tipos de objetivos, um intervalo de 2 minutos. Em relação à fadiga, evitar fazer exercícios até a falha concêntrica. Isso é muito importante, justamente por causa do efeito vasoconstritivo. Em relação a grupos musculares, devemos evitar também atividades multiarticulares, não necessariamente proibido fazer, mas é importante evitar justamente por causa disso. Quanto mais grupos musculares, maior será a sua resistência vascular periférica, consequentemente, maior a elevação da pressão arterial. Preferencialmente, recomenda-se que sejam utilizados métodos alternados de segmento, justamente por causa dessa demanda, né, de volume sanguíneo também nos vasos periféricos. Sabe-se que o fluxo sanguíneo se dá em média de 80% da musculatura em atividade. Então, se você ficar concentrando ela naquele determinado membro, tá, pode ocorrer de você estar aumentando de forma significativa a vasoconstrição naquele mesmo membro e a pressão ela se mantém elevada. Então, recomendo justamente para quebrar um pouco desse efeito vasoconstritivo, um pouco desse efeito da resistência, né, vascular, essas alternâncias de segmento aí, ok? Evitar bloquear a respiração, isso é fundamental, tá? Que nós conhecemos como manobra de Valsalva, onde você prende a respiração para fazer contração, né? Muitas pessoas vai simplesmente tirar um peso do chão, trava, just para que você mantenha uma pressão torácica, uma pressão abdominal, gerando estabilizações na coluna, né? É comum muitas pessoas fazer uma contração associada a essa manobra, para fazer um peso, um esforço excessivo. Então, para o hipertenso, é extremamente perigoso, né? Essa questão da manobra de Valsalva para evitar esse efeito de resistência aumentada também. E é importantíssimo a interação multidisciplinar, tá? Fundamental que você tenha uma interação com o médico, principalmente se for um trabalho personalizado, é importante você mostrar dados para o médico, até é importante porque o médico vai dar crédito ao seu trabalho, né, mostrando esse interesse de você estar mantendo esse trabalho multidisciplinar com ele. Bom, temos respostas também. Como funciona a resposta hipotensiva do pós-treinamento resistido? Estudos, né, comprovam esse efeito, no caso aqui, esse é um estudo feito de forma aguda, tá? Um estudo feito com mulheres hipertensas com medicamento de captopril. Esse estudo se deu, né, foi analisado através de 6 exercícios com intensidade de 40% do seu 1RM, mantendo 3 séries de 20 repetições. E teve de forma significativa, tá, no seu período de vigília, uma redução da pressão sistólica e diastólica também. Desculpa. E
qual seria essa redução em comparação ao controle? O grupo controle tem uma redução sistólica de 132 e a diastólica de 83, foi para 83, enquanto com exercício caiu para 125 e 78. Então, uma redução significativa também, tá? Uma resposta muito boa em comparação com a aeróbico. Então, o treinamento ele tem sido estudado muito ultimamente, tá? Apesar de ter falta muito em comparação com a aeróbico em relação a estudos sobre o efeito do treinamento resistido com a hipertensão, porém os estudos que nós temos comprovam uma eficácia muito grande no efeito hipotensivo. Tá? E esse é um estudo crônico também, é um estudo muito famoso, o estudo do McDonald, ele é muito citado nas aulas em relação a treinamento de força para hipertensos, onde se conseguiu, né, identificar a redução também da sistólica e diastólica dos pacientes avaliados, né? Então, esse é um estudo de meta-análise que foi feito, né? E como funciona de forma resumida, tá? Os efeitos crônicos. Tanto a sistólica quanto a diastólica, ela é reduzida em pacientes pré-hipertensos e hipertensos. Mas o aeróbico, como eu citei anteriormente, ele ainda é a primeira escolha, justamente pelo critério de risco, tá, que ele oferece. Tá? Ambos têm um efeito positivo, porém, vamos dizer assim, a forma mais segura realmente é o treinamento aeróbico, tá, para esse fim. Né? O treinamento anaeróbico, ele reduz a pressão arterial durante o esforço físico também, isso foi constatado em alguns estudos, apesar desse pico que acontece durante a série, tá? Os efeitos vasodilatadores, eles vão acontecer também em determinado momento, fazendo com que essa pressão, ela, pouco tempo após o treinamento do esforço físico, ela comece a reduzir, tá? Entrando no efeito hipotensivo. Tá? Resumindo, pessoal, as recomendações para o trabalho aeróbico e resistido, tá? Como eu citei, as recomendações de prescrição, tá? Para o aeróbico, recomenda-se 3 vezes a semana no mínimo, tá? E quanto mais, melhor. Tá? A intensidade moderada, conseguir falar, sentir ligeiramente cansado e manter a frequência cardíaca entre 50% e 70% da reserva, ou as outras referências que eu citei anteriormente. A duração média de 30 minutos no mínimo, de 30 a 60 minutos. Em relação aos cuidados, como citado anteriormente, se pré-atividade a pressão se encontrar de 160 a 105 milímetros de mercúrio, é importante você não iniciar a sessão, tá? Espera a pressão arterial reduzir, para que você dê início ao treinamento. E durante o treinamento, tem uma atenção relacionada à pressão para que você reduza a intensidade. Se ela estiver de 180 a 105. 180 por 105, perdão. E no treinamento resistido, tá? A recomendação que seja de 2 a 3 vezes por semana. A intensidade que você não atinja a fadiga, tá? Que seja um treinamento submáximo em relação à falha muscular, tá? E parar se reduzir. Um método que se usa, que eles colocaram sobre observação, parar ou redução de velocidade. O que significa isso? Você, levando em consideração que o treinamento resistido, durante o período de uma série, vamos citar aqui uma rosca bíceps, tá? O tempo de tensão para 15 repetições. Se ali você identificar que a pressão arterial está se elevando muito, né? Você pode, através da prescrição, mudar alguns métodos, como, por exemplo, parar. É um método onde você para a cada final de excêntrica, dando um tempo, e faz a continuação da série até que você finalize. Esse é o que eles quiseram dizer com parar e redução de velocidade. A questão de duração de volume do treinamento resistido, é recomendado que seja de 8 a 10 repetições, entre 1 a 3 séries, por grupo muscular, e 10 a 15 repetições com pausas longas. E aos critérios de pressão arterial para exercício, é o mesmo do aeróbico, tá? 160 por 105 milímetros de mercúrio. Se ela se encontrar nesse valor, recomenda-se que você não
inicia a sessão. Ok, pessoal? Eu fiz de forma reduzida, tá? Porque é um assunto muito amplo, então se for parar e explicar muito aqui, nós vamos tomar muito tempo a noite inteira explicando em relação ao treinamento resistido e aeróbico e seus efeitos sobre a hipertensão arterial. Gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de estar compartilhando com vocês aí. Se eu falei muito rápido aí, estamos abertos aqui às perguntas, tá bom? E eu deixei aqui os meus contatos, tá? Redes sociais de Facebook e Instagram, tá? Estou aberto também, qualquer dúvida pode entrar em contato com o direct, caso o nosso tempo aqui não seja hábil para tirar todas as dúvidas, tá ok? Me colocar à disposição de todos vocês. Gostaria de agradecer aí imensamente, tá bom? Antes que inicie nossa parte de perguntas, tenho várias referências aqui em relação à nossa apresentação, e caso o nosso professor solicite, tá? Eu vou estar disponibilizando para todos vocês aí. Tá ok, pessoal? Tá, sobre hipertensão, tem muitos artigos aqui, tá, que vocês podem explorar. Eu não sei se aparece, professor. Oi. Minha tela aparece para vocês? Agora está aparecendo o seu vídeo só, a imagem. Você parou de compartilhar a tela. Tá ok. Mas acredito que as referências, os alunos podem, né, te contactar, né, num outro momento e tal. Queria registrar, Fabiane. Você vai mostrar? Uhum. Pois é, relacionado a... Nós temos muito conteúdo aqui, tá, pessoal? Então, estou aberto a... Pode me procurar, tá? Que eu estarei aberto para vocês aqui, para poder oferecer esse conteúdo aqui, tá? Conteúdo sobre hipertensão, nós temos vários assuntos aqui, tá ok? E sobre reabilitação cardíaca também, tem alguns artigos aqui, tá? Que eu posso estar oferecendo a todos vocês como referência, tá ok? Beleza, Fabiano. Então, registrar aí, né, agradecimento mais uma vez, valeu mesmo, né, por você estar com a gente hoje, como eu falei no início, né, essa possibilidade da gente trazer pessoas para falar, eu faço isso presencialmente, né, quando a gente tem a disciplina, e aí a gente não consegue ir tão longe, né, e a pandemia, ela nos ajudou, de certa forma, nisso, né, a gente poder trabalhar com professores que não estão aqui, né, e tem outras histórias, outras referências. Então, pessoal, vou abrir agora para questionamentos, né, então, alguém quer perguntar, quer falar, né, vamos combinar, então, de abrir o microfone, né, e fazer a questão, e se quiser fazer no chat também, pode fazer, tá? Vamos lá? Alguém? Eu tenho. Vai lá, Elimara. Boa noite, meu nome é Elimara. Eu queria perguntar o seguinte: porque o treinamento resistido pode causar uma sobrecarga no sistema cardiovascular. Então, Sim. que tipo de estratégia que eu posso utilizar para trabalhar com hipertensos nesse tipo de treinamento? Então, boa noite, Elimara. Boa noite, Elimara. A questão de estratégias, Elimara, ela é tomar aqueles devidos cuidados, tá? O hipertenso, você tendo conhecimento da doença dele, você deve ter aqueles cuidados como citado aqui, tá? Primeiro, sempre aferir a pressão antes do treinamento, tá? Identificar se ela se encontra dentro daqueles quadros de segurança, para que você inicie o treinamento. Então, repetindo, se ela se encontrar num valor de 160 por 105, é recomendado que você não inicie a sessão, tá? Justamente pelos efeitos
pressórios. Então, o efeito que ela vai sofrer em relação à resistência vascular vai gerar uma elevação ainda de forma significativa, então pode oferecer um risco. O treinamento resistido ele pode oferecer esses riscos, se você não tomar esses devidos cuidados, principalmente por se tratar de resistência elevada, resistência vascular elevada, pode acontecer um caso de um aneurisma, tá? Se você não tivesse determinados cuidados, porque os vasos do cérebro são muito fininhos, entendeu? Então, ele precisa da irrigação. Então, se o débito cardíaco estiver elevado, se a resistência vascular estiver elevada, o risco é significativo. Então, esse cuidado pré-atividade é de suma importância. Então, se você mantém esse cuidado, tá, você pode já iniciar o treinamento de forma segura. Quanto à intensidade, não recomenda-se passar uma atividade intensa. Existem estudos, inclusive estudos que dentro do estudo a pressão subiu de forma muito exacerbada, chegando a diastólica acima de 200, um valor meio estranho. Eu tenho que achar esse estudo aqui, me fugiu muito bem, mas é um valor, assim, assustador. Se não me engano, o McDonald's tem um artigo também sobre esse exemplo, e como se diz, mas não é uma coisa que você deve levar para o dia a dia, assim, porque é um estudo que tem carência de mais estudos, vamos dizer assim. Então, essa atenção ela tem que ser cuidada em relação a já iniciando pré-treinamento. Você tendo os dados normais, se o aluno estiver medicado, a medicação estiver controlando, o treino ele pode recorrer normalmente, tá? Levando em consideração a intensidade, o volume que você aplica, o porquê da elevação dessa pausa um pouco mais longa que a gente recomenda, que no caso a ciência recomenda, entre as séries, justamente para que você consiga minimizar esse efeito da resistência, né? Porque a resistência vascular periférica ela vai acontecer no treinamento resistido, né? Você passa ali 15 repetições, então o tempo de tensão, tá, para 15 repetições, suponhamos que você faz um ritmo 1:1, tá, você vai ficar 30 minutos gerando tensão na musculatura, então a resistência ela vai elevar. Elevando a resistência, você aumenta o débito cardíaco, né, que é aquele volume, o trabalho do coração vai ser maior, consequentemente a pressão se eleva. Então, essa tensão em relação à intensidade, ela é criteriosa, então recomenda-se fazer justamente com intensidade moderada. Comprova-se também que atividade com intensidade moderada, o treinamento resistido, ele gera o efeito. Para quem busca, por exemplo, fins estéticos, tem efeitos estéticos, inclusive de hipertrofia muscular, porém, leva em consideração que aquele é um paciente que precisa de um cuidado em relação à intensidade por causa do seu fator fisiológico, né, que é a pressão arterial. Você mantendo essas intensidades, os estudos estão aí, você vai estar oferecendo, além de um treino muito bom em relação à qualidade, você estará também oferecendo o trabalho não medicamentoso para ele. Se não respondi, se tiver alguma dúvida, você pode perguntar de novo, tá, Alimar? Entendi. E no treinamento aeróbico, eu posso usar a frequência cardíaca para monitorar a pressão arterial? Tá, a frequência cardíaca ela tem uma relação com a pressão arterial, né? Porque o débito cardíaco ele se dá pela multiplicação da pressão arterial sistólica mais a frequência cardíaca. Então, se ela estiver muito elevada, tá, vai ter influência no resultado final da pressão arterial. A intensidade de prescrição ela é justamente também baseado na frequência cardíaca. Você tendo o teste dele, obviamente, se ele tiver, para sua segurança é recomendado que ele vá ao médico, consequentemente ele vai passar, provavelmente, pelo teste de esforço,
E você terá em mãos o valor máximo de frequência cardíaca dele e também vai ter em mãos o valor máximo de VO2. Né? Então, a recomendação que você, pela frequência cardíaca máxima, que você prescreve entre 60% e 80%, obviamente, dependendo do índice de condicionamento, você pode iniciar o DEV com 60% de frequência cardíaca máxima e progredindo de acordo com a adaptação dele, dentro dessa faixa aí. Ok? Ok, obrigada. Ok, pessoal. Mais slides, pessoal, esses slides que eu apresentei, eu posso estar disponibilizando também ao professor Samuel, tá? Pode estar repassando para vocês, para relembrarem os valores, as referências aqui, tá bom? Beleza, agradeço, Fabiano. Lara, você liberou o microfone? Você quer falar? Se um aluno, né, ou cliente, ele já apresentou melhoras, tanto no hábito de vida, mudou o estilo de vida, mudou a alimentação, começou a fazer atividade física, ele foi diminuindo as dosagens dos remédios, até que ele parou de tomar o remédio, o médico suspendeu o medicamento. Isso não seria uma cura ou é apenas um tratamento? Na verdade, é um tratamento, porque no caso, a prescrição do tratamento, o exercício físico ele vai entrar como medicamento, né? Ele é um tratamento não medicamentoso. Lógico, não só o exercício físico, mas todas as mudanças de hábitos. Então, isso é comprovado, tá? A questão da influência não medicamentosa que o exercício físico faz. Então, como eu te falei, eu tenho alunos que têm reduzido de forma bem significativa a dosagem dos seus medicamentos. Isso gera questão de custos também para uma economia, né, financeira também. E quanto à patologia, a doença, né, sabe-se que a hipertensão ela não tem cura, aí sim tratamento. Uma vez você diagnosticado, você vai perdurar com ela aí. Pode ser que você venha desenvolver ela lá na frente ou não, ou pode ser, por exemplo, que como 1 a cada 3 tem hipertensão, nessa sala aqui, tá? Pode ser que eu tenha, você ou o professor, a gente tenha a hipertensão, de forma que a gente tem que ter um cuidado de estar com frequência verificando isso, porque ela não tem sintoma, né? Então, uma vez identificada a hipertensão, o quadro hipertensivo, então, como que começa? A pessoa está no consultório, tá? O médico identificou determinada situação, suspeitou do quadro hipertensivo. Então, normalmente, ele vai recomendar que ele faça um exame mais criterioso, ou um mapa, ou exame residencial, né? Que é o MRPA, né? Que é o mapa, a mensuração ambulatorial, onde você faz aquela mensuração por 24 horas, e ali vai ter o tempo de vigília e o tempo de sono, onde vai identificar os picos expressóricos. E o médico vai verificar se você tem mesmo hipertensão ou não. Tá? Uma vez identificado, você iniciará o processo de tratamento. Então, ela se manifesta em determinados momentos, tá? De acordo com o nível de estresse. Então, não necessariamente o exercício físico vai dar a cura da hipertensão, mas realmente ela vai entrar como efeito medicamentoso. Não medicamentoso, perdão. Beleza. Entendi. Mais alguém? Eu. Fala, Gustavo. Meu nome é Gustavo, sou do 8º período. Eu ia fazer uma pergunta que você até respondeu, só que agora eu vou fazer uma pergunta em cima da resposta que você deu para a Lara aí. Sobre o tratamento em cima da atividade física, ao você parar de tomar esse medicamento, com essa melhora, você consegue ainda estar aumentando essa intensidade na atividade física sem prejudicar o seu organismo, porque o seu organismo está adaptado a fazer com um condicionamento um pouco mais lento, moderado, aí você já começa a fazer uma intensidade. Você consegue ir além ainda dessa intensidade que já consegue, sem atingir outros organismos, sem atrapalhar acontecer alguma disfunção aí no corpo? Ô, Gustavo, boa noite. Boa pergunta. O fato de você suspender a medicação, você
não tira a responsabilidade de você manter os critérios de segurança, né? Porque esse aluno, uma vez diagnosticado hipertenso, você deve ter esses cuidados com certeza. Então, o efeito adaptativo do treinamento ele vai acontecer, consequentemente, você vai aumentar a intensidade, tá? Mas sempre tendo cuidado com as respostas pressóricas que podem ocorrer durante o treinamento. Que eu citei aqui, se ocorrer uma elevação de forma significativa, é importante que você reduza a intensidade, porque os riscos, pode acontecer realmente o risco de aneurisma, né? Então é importante você se resguardar, né? E oferecer um treino, sabe-se que o treino, vamos dizer assim, que o hipertenso está condenado a não treinar de forma intensa, mas tem estudos comprovando com intensidade. Inclusive, tem estudos até comparativos, né, de efeito pós-exercício hipotensivo do HIIT com o aeróbico contínuo, onde, surpreendentemente, o HIIT ele teve um efeito hipotensivo maior que o contínuo. Então, mas cada caso é um caso, né? Nós temos aí uma gama de estudos ainda para fazer em relação a esse tema, porque é um tema muito abrangente, é uma população que vive crescendo aí, e é uma doença muito, por se tratar de doença silenciosa, é uma doença que a gente tem que ter uma cautela quanto a isso, tá? Então, reduzir o medicamento, ou, dependendo do caso, o médico resolveu suspender por um período, não sei, você tem que continuar mantendo esses critérios de segurança aí, tá? Isso é importante, inclusive para a sua segurança profissional também. Ótimo, muito obrigado pela resposta aí. Valeu por isso. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não. Boa noite, Natália. Foi comentado, né, Elimar até te perguntou sobre o treinamento resistido. Eu poderia usar como critério, né, por exemplo, fazer o treinamento desse indivíduo que hipertenso, intercalar entre exercícios moderados e leves, né? E futuramente, se observar uma evolução, uma diminuição no medicamento desse indivíduo, colocar atividades com intensidade já alta, ou eu não deva tentar assumir esse risco, continuar na atividade moderada a leve. Boa noite, Natália. Ótima pergunta. Foi um caso semelhante também que aconteceu comigo. É importante, como se tem em todas as respostas, ter o respaldo dos critérios de segurança, né? Uma vez o medicamento, ele tem uma vantagem a partir do momento que o paciente está utilizando, porque o medicamento ele também ajuda no efeito. Como eu citei em um determinado slide aqui, o medicamento associado ao treinamento, ele reduz também, não só o medicamento por si reduz a pressão arterial do paciente, como ele, em conjunto com o exercício físico, reduz mais ainda. Então, se o paciente, o seu aluno estiver em uso de medicamento e você como responsável pela integridade física dele, você vai analisar os hipotensivos dele, correto? Porque não esperar o momento dele ir lá no médico. Então, a cada sessão, você deve verificar, você vê essas respostas positivas nele, você tende a elevar a intensidade sim, porque os efeitos ao treinamento também, eles vão ocorrer, né? E deve. Porém, levando em consideração sempre não levar a fadiga, tá? Isso é importante por causa desses efeitos de resistência periférica que vai acontecer. Então, mais uma vez eu repito, uma vez hipertensivo, ele vai se manter. A diferença é que você gerou um efeito hipotensivo através do exercício, fazendo com que ele não necessite mais daquela dosagem ali, tá? Ou redução de dosagem, mas não quer dizer que você vai eliminar o quadro dele.
Então, em determinado momento, ele vai ter uns picos de hipertensão. Tá? Uma vez constatado hipertenso, tá? Isso pode acontecer durante o dia a dia. Então, a elevação da intensidade pode ocorrer? Pode. Você pode elevar a intensidade. Tem estudos comprovando treinamentos intensos com o paciente hipertenso. Porém, como eu falei, carece de mais informações, mais estudos. Então, você pode assumir o risco desde que você mantenha os critérios de segurança. Tá? Você vai treinar ele. Hoje eu vou aumentar a sua intensidade. Durante o treino, a pressão subiu, reduz a intensidade. Essas são as recomendações que nós temos de protocolo. Né? Então, você pode aumentar justamente para ver o critério de adaptação. Né? Ok. Muito obrigada. Nada. Obrigado a vocês. Mais alguma questão, pessoal? A gente pode finalizar? Alguém tem alguma pergunta? Beleza. Então, registrar mais uma vez, Fabiano, né, agradecimento em nome da faculdade, né, em nome do curso, né, dizer que as portas estão abertas para um próximo momento, né, que a gente possa fazer um momento presencial, que você possa, né, nos conhecer e conhecer, né, a instituição, dizer que a gente está aqui, né, de portas abertas para outras parcerias aí, tá? Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, não saia, acho que vocês já podem ir liberando a câmera, né? Preparando o sorriso. Não é obrigatório, então tá? eu me excluí aqui. Tá? Só vale a presença, não é obrigatório, só vale a presença, né? Não vai acontecer nada, mas a gente tem um sistema avaliativo, né? Com provas, né? Então, imagina, nem é obrigatório. Traduzindo, é obrigado. Isso, não, Foi uma ameaça? aqui é muito tranquilo, não tem nada. Me conhecem muito bem. Vamos lá. Eu estou vendo só 8 com 8. Para mim só estão aparecendo 16 pessoas só. Parece que tem mais 11. Tem 22, mas aqui estão aparecendo só 8, né? Eu vou ter que tirar 2. Oi? Por acaso sou eu todo que mundo tá careca de algum. Mas existe uma forma de aparecer todo mundo? Não, né? Só aparece assim. Com licença, professor. Isso não seria comigo aqui não, né? Sim, pode cair, seu roxinho tem que cair, ué. Peraí. Não é isso não. Não é isso não. Fala assim, a liberação desses 22 não é comigo aqui não, né? Ah, não, eu acho que sim, 22 com você. Isso. Não, eu falo assim, a liberação para aparecer na tela, é você que é o moderador, né? Deixa eu ver aqui, peraí, vamos ver aqui. Não, aqui aparece... Desculpa, tá, pessoal, o Google Meet aqui não é muito da minha... habilitar a visualização, destacar quem está falando, incluir meu vídeo no Drive. Deixa eu só encerrar a gravação aqui. Beleza. Interromper a gravação.